Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai trazer o fundo imobiliário de tijolo de galpão logístico BTLG 11 da BTG Pactual. Vamos trazer o relatório do mês de junho. Você não ouviu errado, mês de junho, porque a BTG resolveu tirar o atraso. Antes a gente sempre trazia com tipo uns 2 meses de atraso. No início do mês de julho a gente deveria estar trazendo o relatório do mês de maio. E agora não. Agora a gente está trazendo do mês que está mais atual possível. Só que, na realidade, na prática, se você observar bem o último vídeo que a gente trouxe sobre ele, ele fez uma mudança assim meia que eu não considero legal. Ele tá trazendo um relatório que ele considera do mês de junho, a gente está em julho, deveria ser o de junho mesmo, mas só que o de junho dele é como se fosse na prática o de maio, tanto que ele não fala das receitas ganhas pelo fundo, recebida pelo fundo, no mês de junho, ele fala do mês de maio, ou seja, basicamente, na prática, esse é um relatório do mês de maio. Tanto que é com as receitas recebidas no mês de maio que foram utilizadas para pagar os dividendos do mês de junho. Então não gosto muito disso não. Não acho que ficou legal. O último relatório que a gente trouxe foi do mês de fevereiro. Já era um relatório que ele já tinha dado uma puxada, digamos assim, para tentar colocar em dia. Porque pouco antes a gente tinha trazido o de janeiro dentro do mesmo mês. A gente fez o de janeiro e de fevereiro dentro do mesmo mês. 2 meses atrás. Depois de tudo isso dito, vamos começar a passar informações importantes para vocês. O dividend yield atual dele é de 9,12%, o que é um dividend yield bom para fundo de tijolo, principalmente galpão logístico. Tem outros fundos bons de galpão logístico com dividend yield maior? Tem, mas eles estão muito descontados. Ou seja, o dividend yield é aquele dividend yield que eu considero fake. Seria na realidade um dividend yield mais baixo, mas que está mais alto porque o fundo está com a cota mais amassada. O P sobre VP dele atualmente é 1, ou seja, esse dividend yield de 9,12% ao ano é o dividend yield normal dele. E vocês estão vendo também algum probleminha técnico aqui? Se vocês perceberem que o meu olho é um pouquinho, tá mais escuro, é por causa da falta de iluminação. Infelizmente, a gente ainda não tá com dinheiro suficiente para ficar gastando assim no canal. Então, preciso do apoio de vocês, com aquele like, com aquele comentário, para a gente começar a ter mais views e, consequentemente, conseguir comprar esses equipamentos extras para a gente conseguir fazer vídeos de maior qualidade. Então, conto com você. Voltando aqui pro vídeo, no último mês, no mês de junho, como eu falei, mas considerando os rendimentos, as receitas recebidas pelo fundo no mês de maio, que serviram para pagar os dividendos do mês de junho, o fundo pagou novamente 76 centavos. A gente vai mostrar daqui a pouco que o fundo está com uma quantidade bem boa de reserva. Se ele quiser, por exemplo, agora no mês de julho, ele pode dar aquela porradinha de final de semestre, que considerando a receita de junho, que vai ser usada para pagar os dividendos do mês de julho. Vamos ver o que ele faz, mas ele, se ele quiser, ele consegue pagar não só 76 centavos, ele pode fazer igual que ele fez no começo do ano, pagando 80 centavos, ou até mais, se ele quiser. Vamos ver quanto é que ele paga. E esses 76 centavos que ele está pagando nos últimos meses, no mês de junho, equivaleram a um yield de 0,77%, o que é um dividend yield ok para galpão logístico. Nada de absurdo. Então você vê que o fundo atualmente conta com esse valor bilionário de patrimônio líquido, 4,3 bilhões, praticamente 4,4 bilhões. Aqui ele mostra o valor de mercado da cota R$ 100,90, está praticamente isso atualmente. O valor patrimonial é R$ 100 praticamente. Quantidade de cotistas dele atualmente é muito alta, 328 mil cotistas, isso é muito alto, principalmente considerando que ele é um fundo de base 100, mas ele é um fundo relativamente antigo, como eu falei, muito grande, 4,4 bilhões. Atualmente ele conta com 22 imóveis. No último relatório que a gente mostrou aqui, ele estava com 23 imóveis, então está com um imóvel a menos, e tem 3 desses 22 imóveis em negociações avançadas e que em breve vão sumir aqui dessa lista de imóveis do fundo. A gente vai trazer eles daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Atualmente o fundo conta com uma vacância financeira de 2%. Então vamos mostrar para vocês o que o fundo nos traz como mensagem aos investidores, que basicamente é aqueles comentários do gestor. Então ele fala que em junho pagou 76 centavos, já sabemos disso. E em relação à competência do mês de maio, olha aí, um relatório de junho não era mais nem para tocar nesse comentário do gestor de algo que aconteceu em maio. Mas como esse relatório, como eu tô falando, ele é mais para ser um relatório do mês de maio do que propriamente de junho, ele cita que nessa competência do mês de maio foi reconhecido o lucro de 9,1 milhões recebidos da primeira parcela do ativo do BTLG SBC, que ele está
vendendo. É um daqueles 3 ativos que eu falei para vocês. Você vai ver que o fundo recebeu muito mais do que 9 milhões. Foi 62 milhões e meio. E isso é apenas a primeira parcela. Ele vai receber mais 2 ainda de 62 milhões e meio. E nessa parcela foi reconhecido esse lucro de 9,1 milhões. Isso foi o lucro, porque o resto ele coloca em caixa para comprar novos imóveis. Outra coisa importante é que ele cita que no mês de junho também teve essa cessão de contrato. Uma locatária do fundo passou o direito dela para outra locatária. Era Anchieta Peças, passou para Obra Max, o percentual de uma locação no BTLG de Mauá. E ele ainda cita novamente, que ele já tinha citado naquele relatório passado que eu falei para vocês, que eu trouxe para vocês do mês de fevereiro, ele fala dessa questão que a gestão continua focada na alocação dos recursos da 13ª emissão, que ainda não foi alocado, e ele já citava que tinha até carta de intenções, se eu não me engano, uma carta de intenções do mês de abril, que ele citou no relatório do mês de fevereiro, para vocês verem como o negócio era confuso. E até agora não foi fechada essa compra desses imóveis, que o fundo quer adquirir 15 imóveis. No relatório passado, ele citou num trecho que estava com a carta de intenção de compra de 11 imóveis, mas depois, no mesmo relatório, ele cita que queria comprar 15 ativos. Aqui no topo, do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você ver o relatório passado, para você ver como as coisas vão se encaixando aos pouquinhos. Mas até o momento ele não começou a comprar esses ativos, mas ele já tem essa intenção de comprar, já toda pronta, desde o mês de abril. Ele está com essas que ele chama de diligências, fazendo os acertos finais para fazer a compra real. Tanto que o fundo está atualmente com 1,7 bilhão na carteira. Meus amigos, esse é um valor que tem muito fundo aí, nem tem patrimônio líquido, e ele tem só na carteira, só no caixa, para comprar mais ativos. Fora o que ele já tem de ativos, que a gente já viu, que são 22, que ele está vendendo 3. Aqui você vê também, aqui embaixo, a lista dos últimos pagamentos. A partir de agosto do ano passado, você vê que ele sempre ficou pagando 76 centavos. É tipo um relógio. 76 centavos, 76 centavos, 76 centavos, 76 centavos. Em dezembro, ele pagou 81 centavos. Ele poderia ter pago agora também, se ele quisesse, em junho, mais, porque ele tinha bastante dinheiro em caixa e poderia ter pago até 90 centavos, até R$1, se ele quisesse. Mas ele preferiu manter um bom dinheiro em caixa. Pagou 78 em janeiro, ou seja, foram 2 meses pagando, digamos assim, rendimentos extraordinários, valores acima do normal que ele possuía, e aí depois voltou a pagar 76, ó, mais 5 meses pagando 76 centavos. Tá praticamente com um ano pagando 76 centavos, com essa exceção dos meses de dezembro e janeiro. Aqui a gente vê a demonstração de resultados do fundo, que é uma demonstração bastante detalhada, infelizmente só mostra 2 meses. A última que a gente trouxe para vocês, do relatório de fevereiro, trazia os resultados do mês de fevereiro e janeiro, ou seja, como eu tô falando, aqui é o relatório do mês de junho, ou seja, deveria ter demonstração dos resultados do mês de junho e do mês de maio, mas não, tem do mês de maio e tem do mês de abril. Aqui eu vou focar na parte do NOI, que é a Receita Operacional Líquida. 18 milhões e meio em abril e 17 milhões e 700 em maio. Você vê que teve uma queda no NOI. Porém, teve essa receita eventual de lucro de venda, ó, 14 milhões em abril e 9 milhões, que foi que a gente acabou de ver, 9 milhões e 154 mil. Aí sempre tem esse ajuste aqui de caixa e competência. Você vê que em abril foi um valor a mais de 1.363.000 e aqui no mês de maio foi uma subtração de 1.843.000. E ainda teve esse fluxo financeiro. E esse fluxo financeiro é grande, exatamente, o fundo está com um caixa gigantesco, como eu falei para vocês, de 1 bilhão e 700. Então o rendimento do fundo é muito alto aqui. E ele tem ainda uma despesa financeira porque o fundo tem uma pequena alavancagem que ele poderia pagar se ele quisesse, mas ele prefere não pagar. Provavelmente ele considera que é melhor manter essa despesa financeira porque a taxa de juros está baixa. Provavelmente alguma coisa desse tipo. Porque ele deve cerca de 159 milhões. 159 milhões para um fundo que tem 1 bilhão e 700 milhões na carteira é fichinha. Ele poderia pagar e zerar essa alavancagem, mas ele prefere não fazer. Por isso que ele está pagando ainda cerca de 1 milhão só de despesa financeira. No final das contas, você vê que o resultado imobiliário é 47 milhões, praticamente 48 milhões no mês de abril e 37 milhões no mês de maio. Por quê? Porque aqui teve essa receita de lucro de venda muito alta, maior do que no mês de maio. Então, basicamente aqui, ele teve um resultado no mês de abril 11 milhões a mais do que no mês de maio. Também tem essa questão dos ajustes aqui. Aqui entrou em ajuste 1 milhão e 300 mil a mais. E aqui saiu quase 2 milhões, 1 milhão e 800 mil. Retirando as despesas, que são praticamente as mesmas, né? Você olhar aqui, 3 milhões e 861 mil, 3 milhões e 832 mil. Ou seja, praticamente igual. E no final das contas de tudo, subtraindo essas despesas do resultado imobiliário, o fundo teve um lucro
lucro de 44 milhões no mês de abril e de 33 milhões no mês de maio. Caiu 11 milhões desse lucro. Porém, o fundo está pagando 76 centavos. E 76 centavos por cota equivale a um rendimento de apenas de 32 milhões 869 mil. Ou seja, sobrou um bocado aqui. Sobrou 11 milhões. E ele colocou em reserva. Fazendo as contas de padeiro aqui, o valor que ele colocou em reserva do mês de abril foi 11 milhões e 200 mil. Ou seja, ele tinha cerca de 110 mil. Colocou 11 milhões e 200 mil em reserva. Já no mês de maio, ele teve esse lucro só de 33 milhões e 200 mil. E como ele pagou 32 milhões e 869, também colocou dinheiro em reserva novamente. Então, ele ficou em reserva 29 centavos. Aqui eu mostro para vocês o valor que ele tem em caixa. Tem praticamente 1 bilhão e 900. Retirando o valor da alavancagem, o caixa livre, o que ele realmente tem em caixa, excluindo o valor da alavancagem, 1 bilhão e 700 milhões. É muito dinheiro ainda em caixa do fundo. E eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, você possui o BTLG11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Reduzir sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro fundo imobiliário de tijolo desse setor aqui, de galpão logístico, que você possui na sua carteira? Me diga quais são os seus fundos imobiliários de tijolo de logística, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Para ficar bem informado, se inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta de 500 views, no iniciozinho do mês de agosto, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho aqui do BTLG11. Se ligue e nos ajude a bater essa meta. Não tenha preguiça de deixar o seu like, que é muito importante para a gente conseguir aumentando a quantidade de likes, aumentar o engajamento e, com isso, conseguimos bater essa meta, que não é uma meta tão fácil assim para o BTLG11. Pode ser que a gente não traga outro vídeo se você não ajudar a gente com esse like e, se puder, com um comentário também. Aqui eu trago para vocês o portfólio atual do fundo. Aqui tem a página inicial com os 8 maiores galpões que o fundo possui: Cajamar 1, Cajamar 2, Campinas 2, Mauá, Ribeirão Preto, Jundiaí, Embu e Hortolândia. Na segunda página tem mais 8, aquele que eu falei aqui em Fortaleza, que é da BRF, o BTLG Araçatuba, o Natura São Paulo, o BTLG Santana de Parnaíba, Dengo FL, BTLG Cotia, Campinas, Navegantes e o Cabreúva, Extrema e Camaçari. Aqui fecha os 19 galpões logísticos que o fundo possui, que ele não está vendendo. E aqui completa aquela lista de 22 ativos que o fundo possui, e esses 3 estão em processo de venda. Esse aqui é aquele que ele já recebeu a entrada, já recebeu a primeira parcela, mas ele ainda está colocando aqui no portfólio do fundo. Tem aqui ainda a Ambev de Santa Luzia e tem o BTLG de Guarulhos, totalizando 22 ativos do fundo. E excluindo esses 3, ele teria 19, mas ele ainda tem aqueles 15 que está em fase final de diligências para ele comprar com aquele 1.900 que o fundo possui na carteira atualmente. E para fechar esse vídeo, a gente traz esse cronograma que eu acho bem interessante, uma das coisas mais interessantes desse relatório. Aqui ele mostra o que aconteceu em fevereiro, que foi exatamente a venda do BTLG SBC. No mês de março, ele anunciou o encerramento da 13ª emissão, que captou 1,5 bilhão, mas como eu falei para vocês, o fundo possui atualmente 1 bilhão e 900 praticamente de carteira, porque tem essas vendas também. Fora isso, que eu achei mais interessante trazer para vocês essa questão dessas vendas de mais 2 ativos, que a gente acabou de mostrar para vocês. No mês de abril também vendeu o BTLG de Feira de Santana e o de Guarulhos, que a gente viu, já está aqui em preto e branco. Quando ele está vendendo, em processo de venda, ele coloca em preto e branco. E no mês de maio, ele recebeu a primeira parcela, como a gente já falou, 62 milhões e meio. Faltam mais 2 de 62 milhões e meio do BTLG SBC. E também no mês de maio, ele antecipou o pagamento de parte da parcela final, da última parcela do BTLG Cajamar, que ele ainda estava devendo. Aqui a gente vê a alavancagem do fundo, que continua esquisita. No último relatório que eu trouxe para vocês, dizia que era 163 milhões. Agora está dizendo que é 159 milhões. E se você somar esses 3 aqui, não dá esse valor aqui não. Dá 152 milhões. E aqui é 159 milhões. E no outro era 163 milhões. Até hoje eu não entendi porque tem essa diferença aqui nos valores. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se nós batermos essa meta de 500 views, no iniciozinho do mês de agosto, estaremos trazendo um relatório do mês de julho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!